Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Raíssa e as Olimpíadas da França. O que ninguém viu. Nas Olimpíadas da França, agora, Raíssa teve, segundo os organizadores, a petulância de dar seu testemunho sobre Jesus. Em Libras, deixou clara sua fé de forma simples e direta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pode parecer simples, mas em uma época em que o ecumenismo ganha força, onde por todas as formas tenta se igualar às religiões, onde é proibido dizer que há uma religião superior, e em que Deus é o Deus de todas as religiões, não importando o que você realmente crê. Uma época em que dizer que o cristianismo é superior a todas as outras é proibido. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida fere frontalmente a religião católica, budista, espírita e todas as demais que não têm no Cristo vivo, o Verbo, a palavra, a base de suas crenças. O diabo, que já há muito tempo atrás, neste mesmo país, através da Revolução Francesa, procurou banir Deus e Cristo de todos os seus habitantes, quando instituiu a deusa da razão, colocando uma prostituta como sendo a personificação da deidade, criando uma confusão tão grande naquele país que tiveram que finalmente voltar atrás. Volta agora em uma nova investida, usando este mesmo país para, de forma absurdamente rebelde e ousada, desafiar a Deus, desde a abertura desta Olimpíada, completamente oferecida à sua majestade satânica, e não contente com apenas expressar sua crença diabólica, tenta também calar os que a ela se opõem. Agora, porém, não contente em apenas mergulhar a França em sua ousada rebeldia para com Deus, preparando a destruição deste país, usa esta mesma nação para testemunhar ao mundo seu desafio ao Deus dos céus e a seu Filho Jesus Cristo. Claro, também deve estar a todos que não pode ser visto como uma coincidência a similaridade baseada na cartilha comunista que insiste em calar aqueles que são contrários aos seus princípios de destruição e arbitrariedade, no tentar calar a todos que não coadunam com ela. Sim, Emmanuel Macron, defensor de todos os princípios da esquerda, escolhido a dedo pelo diabo para essa tarefa, tenta também destruir o caráter do verdadeiro Emmanuel, Deus conosco, Cristo Jesus, desonrando seu nome e caráter, posicionando-se ao lado daqueles que a toda força tentam calar os que ainda corajosamente ousam expressar sua fé e crença em Deus. Pode parecer ainda algo novo para muitos, mas como diz a palavra de Deus, nada de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Diz a palavra de Deus ainda, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. João 9, 22. Isso porque já na época de Jesus, um homem cego que havia sido curado por ele, ousou testemunhar que havia sido curado. Para este homem, Jesus era de fato o caminho, a verdade e a vida. Algo novo? Não. Já no passado, o diabo tentou riscar Cristo do coração e da boca de todos os seres humanos. Com Pedro e João não foi diferente. Diz o texto: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Atos 4, 18. Após o anúncio de que Raíssa poderia ser punida pelo seu testemunho, houve uma reação tão grande por parte da esmagadora maioria que finalmente o COI recuou e não a puniu. Mas não se engane. O diabo aprendeu a recuar de seus intentos quando vê que não pode vencer naquele momento, mas este recuo é apenas provisório, porque ele sabe que finalmente a grande maioria estará do seu lado e ele poderá então cumprir seu propósito. E qual será? O primeiro passo. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus
e os deixaram ir. Atos 5:40. Os apóstolos da primeira vez, assim como as raíças desse mundo e muitos outros, foram apenas advertidos a que não falassem em nome de Jesus, mas os apóstolos insistiram na pregação e testemunho do nome de Jesus e por isso vieram as sanções. Nada novo debaixo do sol. Se você é um cristão de verdade, deve saber que se insistir em falar no nome de Jesus, primeiro virão as punições: multas, perda de propriedade, prisão e tortura. Não acredita? Leia a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, mas leia com atenção, pedindo sabedoria a Deus para entender o que está nas entrelinhas, e depois poderá comentar com propriedade o que aqui estamos expondo. O segundo passo: e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Atos 9:29. Nada novo debaixo do sol. O passo seguinte, não se engane: pena de morte aos que insistirem em confessar Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Aconteceu com os apóstolos, aconteceu com os cristãos no passado, durante a Inquisição, onde o papado condenou, torturou e matou milhões nas fogueiras da Inquisição, e acredite se quiser, vai acontecer de novo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Apocalipse 11:7. Muitos que se dizem cristãos hoje arrogam-se o poder de vencer o diabo. Pastores, membros e líderes acreditam estar expulsando demônios e o próprio diabo de seus membros e dos que os visitam. Pode você imaginar a surpresa destes quando o diabo lhes fizer guerra e os vencer, matando-os finalmente? Porque se ao madeiro verde, Cristo, fizeram isso, que não farão ao madeiro seco? Pastores, membros e pessoas secas sem o poder do Espírito de Deus? Se os próprios cristãos sinceros e verdadeiros serão finalmente vencidos, com exceção dos 144 mil, o que o diabo não fará com os enganados? E o que não fará com aqueles que, dizendo-se cristãos, seguem cegamente seus líderes, que em sua grande maioria irão finalmente se calar para não perder o seu status, arrastando junto com eles seus membros, que apesar da advertência clara do Senhor, preferiram seguir os tessalonicenses em sua cegueira, em vez de se posicionar como bereanos? Aqueles que, por amor à vida, por amor ao status, por vergonha ou simplesmente por buscar o politicamente correto, se calarão. E o que é pior, irão finalmente condenar à morte os seus próprios irmãos que, insistindo em testemunhar de Cristo, serão entregues por estes mesmos à morte e à tortura. Sim, a história se repetirá, pois nada de novo debaixo do sol. Quando indagado sobre que feridas são estas nas suas mãos, disse Cristo: são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Assim, são os líderes, os pastores, os membros, os irmãos, aqueles que conosco comeram que nos entregarão. Porque ameaçados de morte não irão querer confessar que são nossos irmãos, pois isto os levaria à morte também. Lembre-se, foi o Sinédrio, o STF da época, composto por líderes, políticos e juízes, sacerdotes, pastores e os mais influentes da nação que condenaram a Cristo libertando Barrabás, um criminoso, e condenando Jesus, o inocente, juntamente com os judeus, os membros da igreja, que cegamente seguiram seus líderes religiosos, ao invés de por eles mesmos estudar a palavra de Deus, a ver se aqueles que estavam condenando não era de fato o Cristo prometido. Mas a mesma palavra de Deus se levanta poderosamente, indicando nosso dever e o resultado daqueles que finalmente se calarem para salvar ou manter o seu status quo de politicamente correto ou mesmo para salvar a sua vida. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim irá achá-la. Mateus 16, 25. Sim, aqueles que não quiserem seguir o exemplo de Pedro,
João e os apóstolos, dos vários cristãos ao redor do mundo que mesmo hoje estão já perdendo seus empregos, suas propriedades e mesmo a vida em países que não toleram o cristianismo, ou mesmo em países que se dizem cristãos ou aparentemente cristãos, onde há ainda liberdade de expressão, ou daqueles que têm medo de perder seu status por parecer um crente simplista, perceberão finalmente, e tarde demais, que irão perder exatamente o que tentaram salvar, pois os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Todos aqueles que perderem mesmo a vida por confessar a Jesus, a encontrarão novamente, porque aquele que é o caminho, a verdade e a vida, irá finalmente ressuscitá-los. Algo que somente Ele, Cristo, pode fazer, e que o diabo a todo custo quer evitar. Ainda assim, embora absurdo como isso possa parecer, embora absurdo que isso possa um dia acontecer novamente, visto que os horrores da Inquisição deveriam ser tomados como exemplo para que nunca mais algo deste tipo viesse a acontecer. Ainda mais absurdo é ver que aqueles que se dizem o povo de Deus e que de forma mais incoerente é que estarão na dianteira desses eventos e em diversos países ditos cristãos novamente, e mesmo aqui no nosso país, brasileiros que se dizem cristãos, adventistas, já estão cumprindo a profecia sem se dar conta do que estão fazendo. Expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. João 16, 2. As igrejas adventistas, no Brasil e no mundo, através de seus líderes e seus membros, têm expulsado de suas sinagogas, de suas igrejas, aqueles que ousadamente confessam que Cristo é de fato o Filho de Deus, contrariamente aos ensinos de seus pastores que ensinam que a doutrina da Trindade, que defende que Cristo não é de fato o Filho de Deus literal, mas que apenas assumiu este papel. Assim, resta que este pequeno, mas poderoso gesto de uma simples menina deve iluminar a mente de todos os que se dizem cristãos para entender o que está por vir, pois o mundo estará unido à besta e ao diabo, e sua intenção é clara: calar o testemunho de todos os cristãos, primeiro com advertências, depois com multas e sanções e finalmente com a morte. Diz o texto bíblico: estes têm a mesma intenção e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, 3. Mas, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, decreto de morte aqui, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. A besta, o Papa, líderes das principais igrejas, pastores e as nações com todos os seus líderes políticos se ajuntarão para destruir os verdadeiros cristãos que mantêm o testemunho fiel e verdadeiro. Sua força aos olhos humanos é colossal, de tal maneira que, adorando o dragão que deu à besta o seu poder e adorando a besta, dirão: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. O resultado final? A promessa é para os que, como a Raíssa, se mantiverem firmes dando o seu testemunho. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Salmos 3, 1 a 4. Diz o texto: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14.
meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, em breve, mensagens como esta serão terminantemente proibidas. Assim, se você consegue ver que essas mensagens devem continuar a ser dadas, ajude-nos. Compartilhe, comente, dê o seu like. Pense nisso e que Deus seja contigo.